Oi, pessoal, hoje nós vamos continuar a parte introdutória sobre a robótica. No vídeo passado, a gente viu sobre o que é um robô e o que é a robótica, né, que é o estudo dos robôs. É a ciência que estuda os robôs. Hoje, a gente vai se perguntar, né, e tentar responder por que os robôs funcionam, como eles funcionam. Bom, a gente viu que os robôs, existem robôs de vários tipos, a gente viu que existem robôs manipuladores, existem robôs móveis, mas existem características que são comuns. Os robôs, eles são dispositivos que eles são programáveis para realizar determinadas tarefas, que são tarefas específicas. E aí, eles são programados para realizar essas tarefas sozinhos, né? Então, eles têm uma certa inteligência embutida ali. E como é que eles conseguem funcionar, né? Realizar essas tarefas sozinhos e acertar nessas tarefas? Isso acontece porque eles são dispositivos que podem medir o seu próprio estado e tomar uma ação baseado nisto, ou seja, baseado naquele estado. Ele consegue saber o que está acontecendo, e aí então, dependendo daquilo que está acontecendo naquele momento, ele vai tomar uma ação, ele vai tomar uma decisão e se comportar de uma determinada forma. Isso acontece não apenas com os robôs, isso acontece com vários sistemas que funcionam de maneira automática. E isso de verificar o que está acontecendo, né, verificar o seu próprio estado, verificar o estado do ambiente e tomar uma ação baseada nesse estado, é o que a gente chama de controle realimentado. Bom, esse controle, baseado no que está acontecendo no presente, não é uma capacidade apenas das máquinas. A gente faz isso, né, nós seres humanos, fazemos isso o tempo todo. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma comida, e aí a gente vai temperar essa comida, a gente vai lá e experimenta a comida e vê, tá boa de sal? Não tá não, tá faltando sal. Então a gente coloca mais um pouquinho de sal. Aí a gente verifica novamente, tá bom de sal? Não tá não, ainda falta mais um pouquinho. Aí a gente vai corrige novamente. Aí a gente experimenta outra vez. Tá boa de sal? Agora tá. Então, aí a gente vai fazer o quê? Para de colocar. Então, a gente está o tempo todo verificando e tomando uma ação. Verificando, tomando uma ação, baseada na verificação que a gente fez. Outro exemplo. Suponhamos que a gente vai tomar banho num chuveiro elétrico. Aí, o que a gente faz? A gente abre o chuveiro, né? Abre lá o registro do chuveiro, deixa a água cair, espera um pouquinho. Aí a gente vai e coloca a mão para ver se a temperatura da água está adequada, se está do nosso gosto. Se estiver quente demais, o que a gente faz? Abre mais um pouquinho para deixar a água um pouco menos quente. Aí a gente vai, coloca a mão de novo para ver se ficou bom. Ficou bom? Ficou na temperatura que a gente quer? Aí sim a gente vai e toma banho. Então, a gente o tempo inteiro está medindo, né, verificando e corrigindo. Isso é o controle realimentado. A realimentação que a gente chama de realimentação é justamente essa verificação para ver se está tudo ok, e se não tiver, a gente pode o quê? Corrigir. Bom, vamos considerar então que nosso sistema, no nosso exemplo da vida real, pode ser a comida que a gente está temperando, pode ser o chuveiro, que a gente vai verificar a temperatura da água. No caso do nosso robô, vai ser o próprio robô. Pode ser, por exemplo, a velocidade das rodinhas dele, pode ser a direção que ele está tomando. Isso a gente vai chamar do nosso processo, que é aquilo que a gente quer controlar. Como a gente faz para poder verificar o que está acontecendo naquele processo?
Para isso, a gente precisa medir. E o que a gente usa para medir o mundo, para medir tudo, são os sensores. No nosso caso, o caso do ser humano, os nossos sensores são os nossos sentidos, né? Então, para eu ver se o sal da comida tá bom, eu vou usar o paladar. Para eu ver se a temperatura da água tá boa, eu vou usar o tato. No caso do robô, a gente tem que equipar esse robô com sensores, para que ele possa perceber o mundo e para que ele possa perceber até parâmetros sobre ele mesmo. Por exemplo, qual que é a velocidade com que ele está se locomovendo? E aí aqui a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, a gente tem esse sensor aqui, que parecem dois olhinhos, na verdade são dois ouvidinhos, que são os sensores ultrassônicos. Eles servem para medir a distância dos objetos. A gente tem aqui também um sensor de cor, que serve para identificar a cor de um objeto. A gente também tem um sensor reflexível, ele é fotorreflexivo, infravermelho. Esse aqui é muito utilizado, por exemplo, no seguidor de linha. Então, os sensores, esses aqui são alguns exemplos, mas existem vários. Os sensores, eles servem para poder perceber o mundo, né? Perceber o que está acontecendo em torno do nosso robô. Para que o robô possa tomar suas decisões, ele precisa de alguém para processar essas informações. E esse alguém vai ser o controlador. Esse controlador, ele pode ser um Arduino, ele pode ser até mesmo um computador, né, dependendo do porte do nosso robô. Ele pode ser, no caso do robô de Lego, aquele bloco, né, do EV3 ou do NXT, dependendo do modelo do seu Lego. Pode ser um ESP, pode ser um PIC, aí pode ser qualquer tipo de microcontrolador que você queira utilizar. Esse controlador, ele vai ajudar a tomar qual a decisão certa para aqueles valores que estão sendo medidos pelos sensores. E aí, ele vai passar para os atuadores qual é a atitude que deve ser tomada. E o que é o atuador? É aquilo que realmente vai efetuar alguma ação. Então, aqui a gente tem, por exemplo, os mais utilizados, como os motores, que vão fazer com que as rodas se mexam, né, e façam que o robô ande. Então, aqui eu tenho um motor de corrente contínua com redução. Aqui eu tenho um servomotor. Mais para frente a gente vai ter uma videoaula só sobre atuadores, e aí eu vou explicar para vocês a diferença, né, entre esses dois tipos de motores. A gente tem também os LEDs, né, que também são atuadores, eles vão servir para sinalizar alguma coisa a respeito do robô. A gente pode ter também os buzzers, né, são os sinalizadores sonoros que podem emitir um bip quando o robô, por exemplo, encontrar algum obstáculo ou em alguma determinada situação que a gente possa programar. Então, o atuador vai fazer, por exemplo, motor, por exemplo, vai fazer com que o robô se locomova. E aí, ele se locomovendo, o sensor vai captar essa locomoção e vai mandar outra nova informação para o controlador. Aí, o controlador vai verificar. E agora, tá certo? Se tiver certo, ok. Senão, ele vai mandar o atuador tomar outra atitude. E assim, isso aqui vira um ciclo, né? O processo ele fica se autocorrigindo o tempo inteirinho. Então, imagina se o nosso processo é seguir a linha preta numa superfície branca. Então, o nosso robô, ele vai fazer o quê? Vai verificar, tá seguindo a linha preta? Se não tiver, ele fala o quê? Rodinha da esquerda, anda mais rápido. Rodinha da direita, anda mais rápido. E aí ele vai processando, verificando, tá na linha preta, não tá na linha preta, controlando e fazendo isso o tempo inteiro, até que o robô fique sempre
com as duas rodas com a linha preta entre as duas rodas, né? E ele ande seguindo essa linha. Bom, então, a gente pode dizer que todas as partes do robô, ele precisa de ter esse ciclo. Isso, a gente vai falar que ele precisa ter esse ciclo, tanto para o controle da microparte, ou seja, para eu controlar que ele atinja uma determinada angulação, no caso do manipulador, né? Então, eu posso ter uma pessoa comandando o manipulador, uma pessoa que vai controlar, por controle remoto, o manipulador, mandando que ele vá até uma determinada posição, mas eu preciso ter um sensor que vá detectar se ele chegou naquela posição realmente. Então, mesmo quando o robô é controlado remotamente, ele também precisa ter sensores para verificar se o comando que a pessoa está dando está sendo efetivo, está chegando naquele objetivo. Esse esquema aqui, ele é um esquema básico para qualquer um dos tipos de robô. Um robô, ele precisa ter sempre uma fonte de alimentação, e aqui a gente tem uma diferença quando o robô é móvel e quando o robô é manipulador. Se o robô é manipulador, essa fonte de alimentação, ela pode ser uma tomada, por exemplo. Ela pode ser uma fonte de alimentação fixa. Agora, quando o robô é móvel, essa fonte de alimentação tem que ser necessariamente uma bateria. Porque a gente não vai poder ter um robô móvel que dependa de um fio, que fique se locomovendo pelo ambiente e que ele esteja preso a um fio. Então, se o dispositivo é móvel, ele precisa de uma bateria. E essa bateria vai alimentar todos os outros componentes desse robô. Bom, do ponto de vista dos dados, a gente precisa ter entradas. E quem são as entradas de dados do nosso robô? São os sensores, porque são eles que vão trazer informações a respeito do ambiente e a respeito do próprio robô. São as entradas. A gente precisa ter um processador que vai receber os dados das entradas e vai processar. Esse processador, ele vai interagir com a memória e com o programa que está dentro dessa memória. E aí, de acordo com a lógica de programação, ele vai determinar quais são os comandos que serão enviados para as saídas. E quem são as saídas? Os atuadores. Então, exemplo, suponhamos que a gente tem um sensor de obstáculo e que a nossa lógica seja, encontrou um obstáculo, para e soa um alarme. Então, aí o sensor detectou o obstáculo, a entrada. Então, ele manda para o processador a informação. Detectei um obstáculo, o que o processador vai fazer? Vai falar para o motor, para de girar, e vai falar para o buzzer, toca um alarme. E aí, isso sempre vai funcionar assim, sucessivamente, de acordo com o programa que você deixou lá na memória do seu robô. Bom, existem, dentro da robótica, a gente pode classificar esses sensores em dois grupos. O primeiro grupo é o grupo dos sensores proprioceptivos. Próprio, ou seja, são sensores que vão medir os próprios estados do robô, ou seja, eles vão medir características sobre o próprio robô. Por exemplo, as velocidades da sua roda, o seu ângulo de giro em relação ao ambiente, ou seja, ele vai medir coisas relacionadas com o robô e não com o ambiente.
E o outro tipo de sensor que a gente encontra, outra classificação, são os sensores esteroceptivos, ou sensores externos. Os sensores esteroceptivos, ou externos, são sensores que vão medir coisas relacionadas com o ambiente, como, por exemplo, verificar se tem um obstáculo no ambiente, um sensor de GPS que vai verificar a localização em relação ao ambiente, um sensor de luminosidade do ambiente. Isso tudo vai ser característica relacionada com o ambiente. Então, são sensores esteroceptivos. Então, se eu quero medir, por exemplo, qual que é a velocidade do robô, é uma característica própria do robô. Então, é um sensor proprioceptivo. Os sensores proprioceptivos vão influenciar no controle do movimento, porque a velocidade, por exemplo, do robô, um sensor de velocidade, vai falar a velocidade do robô. E aí eu vou controlar a velocidade desse robô. Então, é o controle do movimento do robô. É um tipo de sensor proprioceptivo. E os sensores esteroceptivos vão me ajudar no controle da tarefa. Então, se eu tenho, por exemplo, um mapa e eu quero que o meu robô se locomova no ambiente e não bata nos obstáculos dentro desse ambiente, ele vai ter que desviar dos obstáculos no ambiente. Então, ele vai ter que usar um sensor que mapeie, né, que verifique esse ambiente. E a tarefa dele é se locomover pelo ambiente sem bater no obstáculo. Então, ele vai precisar de um sensor que veja esse ambiente. É um sensor esteroceptivo, pode ser um sensor ultrassônico, pode ser uma câmera, por exemplo. Bom, e aqui a gente vai passar para as aplicações da robótica. A gente viu que no caso dos manipuladores robóticos, a gente tem bastante aplicação na indústria. A gente já viu o vídeo que demonstra esses manipuladores, né, na videoaula passada, a gente viu esses manipuladores funcionando na linha de embalagem das latinhas, né, dos packs de latinha, que era o manipulador da Cuca. E aí, para não ficar repetido, eu trouxe para vocês hoje um vídeo de um robô numa linha de injeção de plástico. Então, aqui é uma peça de plástico sendo produzida e o robô, ele faz a retirada da peça da máquina, empilha e retira um pino também da peça. Ele trabalha com ventosas para fazer a retirada da peça. Então, o molde entra para cá e é injetado o plástico, aí ele volta, né? A peça é empurrada, o robô, através das ventosas, pega a peça, retira do molde e deixa aqui na pilha e tira o miolo e deposita em outro compartimento. É um outro exemplo de manipulador na linha industrial. Então, no mercado industrial, existem vários fabricantes de manipuladores robóticos, né? Eu mostrei para vocês já vídeo do robô da ABB, da Kuka. Aqui na Fiat a gente tem a Comal, bastante atuante, mas existem vários outros fabricantes. A gente viu também a atuação da robótica no mercado doméstico, a gente viu os exemplos do Roomba, né, da iRobot, que é aquele robô aspirador de pó, ele limpa a superfície do chão, né, independente do tipo de superfície, não cai na escada e etc. E a gente também tem
do mesmo fabricante, da iRobot, a gente tem o robô que limpa a piscina também. A gente viu também já aquele robô que é usado na pecuária para alimentação das vaquinhas, né, do gado, empurrando o alimento para mais próximo, para que elas possam comer todo o alimento sem desperdício. E aí agora a gente vai ver uma aplicação na agricultura. Na agricultura a gente tem os drones de inspeção, drones que podem ser utilizados com câmeras para poder fazer a inspeção da lavoura, né? E verificar a qualidade, sem ter que necessariamente ir até a plantação para grandes áreas. E aqui a gente tem um outro vídeo também, vou mostrar para vocês. O que está crescendo mais, cenouras ou mato? Neste campo, um protótipo está sendo testado. A esperança é que esta tecnologia vai poder combater as ervas daninhas e melhorar a colheita. Esta é a função do robô Bunny Hop, que trabalha nesta fazenda de orgânicos. Eu acho que eu sou um visionário, porque estou tentando prever problemas que vamos ter nas próximas décadas. Estou dando o melhor para resolvê-los. O agricultor já está tendo problemas para achar funcionários para trabalhar na fazenda. O Bunny Hop poderia ajudar reconhecendo as plantas invasoras e as destruindo. Tudo isso sem o uso de químicos. Mas o robô ainda está aprendendo. Rainer trouxe especialistas em TI para auxiliar. O Bunny Hop precisa saber qual planta ele deve matar e qual não. É como desenhar uma imagem com uma caneta verde e uma vermelha. Você diz ao robô que isso é uma cenoura e isso é mato. Depois mostramos ao robô uma imagem sem nenhuma marcação. Perguntamos para o robô onde ele usaria a cor verde e vermelha. Ele analisa as imagens e diz, isso é mato. É a inteligência artificial na agricultura. Muito bem. Então, nesse vídeo, a gente vê o uso de um robô, né, que vai percorrendo o plantio para diferenciar entre mato e cenouras. E, nesse caso, ele utiliza análise de imagens, né, que é o ramo da visão computacional. Bom, uma outra aplicação para robótica é o desenvolvimento de carros autônomos. E aí, carros autônomos, a gente tem várias iniciativas em andamento no desenvolvimento desses carros autônomos. A gente tem o carro da Google, que já tem muitos anos que é uma iniciativa que está em andamento. A Uber também tem uma iniciativa de carro autônomo, né? Tem esse pequenininho aqui, esse Waymo, que também é uma iniciativa que é uma junção da Google com mais uma empresa, que é um carro bem de pequeno porte, menorzinho, todo com a instrumentação toda escondida, para ficar mais bonitinho também. E aqui em Minas, no Brasil tem várias faculdades, né, várias instituições de pesquisa também desenvolvendo carros autônomos. Em Minas, eu posso falar de uma iniciativa que tem na Unifei, que é o projeto Driving for You, e eu queria dar destaque para esse aqui, ó, que é o carro autônomo da UFMG, que é o Cadu, que é um carro que já vem sendo desenvolvido desde 2009, e que eu tive a honra de trabalhar nele, né, durante o meu mestrado, que é um projeto um carro autônomo. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link para todos os vídeos a respeito, quem tiver curiosidade de pesquisar sobre ele. Esse daqui é da UFMG, então é daqui, né, da nossa região, bem pertinho. Bom, outra área muito importante da robótica
é a área biomédica. A gente tem a parte de próteses, que é também, em que a robótica também é bastante atuante, mas a área que é mais impressionante é a área de cirurgias robóticas. Vocês já viram em alguma série ou filme essas cirurgias robóticas, os médicos operando com esses equipamentos? Na cirurgia robótica, o médico ele fica ao lado do paciente em uma estação com controles que parecem uns joysticks, né, cheio de botões, né, e com bastante movimentos possíveis. E esses controles operam os instrumentos, e aqui a gente tem braços que seguram tanto os instrumentos quanto câmeras também. Então, essa cirurgia é muito parecida com as cirurgias que já existem por laparoscopia, só que na cirurgia por laparoscopia, o médico está aqui em pé, próximo ao paciente. E nessa aqui, o médico está operando remotamente. Existem algumas vantagens, né, de se utilizar esse sistema ao invés do médico estar aqui próximo ao paciente. A primeira delas é que o sistema robótico, ele filtra qualquer tremor ou qualquer esbarrão, ele não deixa passar para a máquina algum tipo de erro, acidente, ou se o médico, sei lá, espirrar, o tremor que vai dar por conta desse espirro não vai passar para o instrumento. A segunda é que ele também consegue ter mais espaço para trabalhar, porque ele não tem que estar aqui, né, perto do paciente, ele consegue ganhar mais espaço para trabalhar. E esses instrumentos, eles acabam sendo menores e tudo mais. Então, é uma cirurgia considerada também minimamente invasiva, e os médicos, para conseguirem operar esse equipamento, eles têm que se certificar nisso com muitas horas de treinamento. Não é qualquer médico que consegue operar assim. Bom, pessoal, é isso. Então, nessa videoaula, a gente viu que os robôs, eles funcionam porque eles precisam de um controle com realimentação, que também a gente pode chamar de controle em malha fechada, e para isso a gente precisa, para que isso possa acontecer, a gente precisa de sensores e atuadores. Nas próximas videoaulas, a gente vai ver mais detalhadamente quais são os tipos de sensores que a gente pode utilizar e quais os tipos de atuadores que a gente pode utilizar. Os controladores, vocês vão ver bastante nas videoaulas da parte prática. Então, mesmo quem gosta quem gosta mais da parte teórica, eu aconselho que vocês deem uma olhada nas primeiras aulas da parte prática de Arduino, as primeiras aulas da parte prática de Lego, para poder ter uma noção das opções de controladores que a gente tem. E visitem também as partes sobre os vídeos interessantes, que eu vou deixar para vocês lá no AVO. E toda semana acompanhem sempre as videoaulas para vocês não ficarem atrasados, né? Para a gente seguir com o cronograma. Toda semana vai ter uma videoaula nova. Fiquem bem, postem dúvidas no fórum, quero ver todo mundo comentando. Até mais, pessoal!